Código de Trânsito Brasileiro, Ser Humano, Cidadania, Meio Ambiente e Educação Ambiental. Os autores do trabalho são Daniela Almeida Rosa, Laís Nayara Gonçalves dos Reis e Marco Túlio Martins. A relação entre o ser humano e o meio ambiente, conforme os preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, é uma temática que vem se apresentando um problema para as cidades, além de um problema para toda a sociedade que está inserida no trânsito. De acordo com Hollis e Vilar, 2009, trânsito é o ato de transitar, afluência, circulação de pessoas, circulação de veículos em determinada área, cidade, etc., ou seja, tráfego. Já segundo o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, lei número 9.503, de 23 de setembro de 97, trânsito refere-se à movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Assim, é notório que o trânsito é um espaço coletivo, onde todos, sem distinção, estão inseridos e que necessitam entender a forma de uso deste espaço. Há uma disputa constante por espaço e tempo, o que ocasiona, no final, muitos desconfortos a esses usuários e até acidentes que geram a morte desses atores. E nesta relação, é fundamental que entendamos o conceito de meio ambiente. E, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei número 6.968/81, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Diante disso, o homem precisa se reconhecer como participante desse meio ambiente e se responsabilizar em cuidar desse meio e zelar pela sua preservação e reconstrução. O homem, ele é o ser vivo que mais modifica o meio que vive. E essas alterações causam desequilíbrios ambientais. E nesse sentido, nosso planeta acaba sendo devastado a cada dia. Até o Silva e Souza, 2010, eles têm uma citação que diz o seguinte: o ser humano é a única espécie viva que pode ocupar praticamente todos os espaços geográficos da Terra, desde o Polo Sul ao Polo Norte. E esse poder de ocupação vem graças ao seu poder de adaptação biológica. Mas se uma pessoa se adapta, é porque ela pode transformar a natureza profundamente. O que o ser humano tem feito ao longo da sua história. E para que a gente possa viver em harmonia com esse meio ambiente, é necessário que tenhamos, além de respeito, deveres e direitos individuais. E é nesse sentido, o trânsito se demonstra um dos lugares mais contraditórios e perceptíveis de problemas, e que necessita urgentemente de mudanças, relativos a valores morais, valores éticos, sociais, religiosos, ambientais, entre outros, que podem influenciar o comportamento das pessoas. No trânsito, o homem é o ator principal para que a qualidade e a harmonia aconteçam. Dessa forma, é necessária e fundamental uma boa convivência nesse espaço, que tem direitos, deveres para todos os que compõem o trânsito. E é interessante que a gente entenda também qual que é a regimentação do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e vale indicar que o Código de Trânsito ele rege todas essas regulamentações que têm que ser aderidas por todas as pessoas, animais, veículos nas vias terrestres. O CTB ele foi instituído pela Lei 9.503, em setembro de 97. Desde 97 até hoje, o Código está ativo com a mesma lei, mas foram criadas portarias e resoluções que auxiliam a complementá-lo e atualizá-lo. O Código ele rege as leis de trânsito no território nacional, complementadas pelas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Define também atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito. Fornece diretrizes para a engenharia de tráfego, por exemplo, e estabelece normas de conduta, infrações, penalidades para os diversos usuários desse complexo sistema que é o trânsito. E ainda ele tem por objetivo informar a regulamentação sobre as normas de circulação, consequentemente atuando de maneira direta na segurança veicular e pessoal de cada um.
Então, é visível que todos esses quatro fazem parte do trânsito, né? No caso, o motociclista, o motorista, o ciclista e o próprio pedestre. E essas pessoas devem respeitar o Código de Trânsito brasileiro. Quando o condutor não cumpre qualquer item da legislação, ele está cometendo uma infração, além do risco de se envolver num acidente de trânsito. Então, ele fica sujeito às penalidades impostas pela lei, no caso do Código de Trânsito, o CTB. Nesse sentido, é interessante que a gente conheça também o conceito de cidadania, porque o conceito de cidadania ele está totalmente vinculado às atitudes que nós vamos ter no trânsito, referente ao trânsito. Uma vez que o indivíduo ele tomará decisões que beneficiam tanto interesses coletivos como individuais. E aí a gente colocou uma citação do Santos, 2011, página 82, que diz o seguinte: o simples nascer investe o indivíduo de uma soma inalienável de direitos, apenas pelo fato de ingressar na sociedade humana. Viver, tornar-se um ser no mundo, é assumir com os demais uma herança moral, que faz de cada qual um portador de prerrogativas sociais. Direito a um teto, a comida, a educação, a saúde, a proteção contra o frio, a chuva, as intempéries, direito ao trabalho, a justiça, a liberdade e a uma existência digna. E a partir disso, que deve-se começar a pensar soluções para um trânsito saudável, lembrando sempre das consequências sociais que o trânsito vem causando na vida da sociedade. E todos, sem distinção, têm direito a esse ambiente na sociedade humana, sendo aprendido constantemente e lançado para as futuras gerações. E é nesse sentido que o cidadão, segundo Santos, se estabelece de acordo com as leis e também formas de punição regidas pelo Código, e faz com que muitos se tornem obrigados às consequências desses dispositivos. É necessário exigir dos órgãos gerenciadores do trânsito posicionamentos e atitudes referentes ao trânsito. Porém, não se pode deixar de pontuar o papel dos pedestres, motoristas, que têm um papel fundamental neste processo de ética e cidadania para o bem de todos. E depois da gente conhecer o conceito de cidadania, é interessante que a gente fale um pouco de educação ambiental. Por quê? Porque entra nesse momento com extrema relevância, já que estamos falando de meio ambiente, de ser humano e de cidadania, pois a mesma está relacionada com o espaço onde está inserido o trânsito. E a mesma deve ser ofertada a toda a população. E é nítido a preocupação com as gerações futuras pelas escolas, porém, se faz necessário o entendimento de todos esses conceitos, inclusive o de educação ambiental por todos e também pelos participantes do trânsito. E o que vem a ser a educação ambiental? Segundo Fernandes, a educação ambiental ela é relacionada aqui como fundamental na formação do cidadão. Esta extrapola os muros da escola e deve ser oferecida em todos os segmentos da sociedade, com caráter permanente, num processo dinâmico e integrativo, induzindo mudanças de atitudes e formação de uma nova consciência na relação homem-natureza. Dessa forma, a partir de todos esses conceitos que a gente trabalhou, é interessante ressaltar o objetivo do nosso trabalho, né? O objetivo desse artigo, que é identificar a relação entre ser humano, meio ambiente, conforme os preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e apresentar objetivos da educação para o trânsito e educação ambiental. E a nossa metodologia, a gente trabalhou com referencial teórico relevante, né? E questionários, e depois, consequentemente, a gente tabulou esses dados. E para investigar a relação desse ser humano e o meio ambiente no trânsito, segundo a percepção dos próprios atores, foram pesquisados condutores de veículos, pedestres, homens e mulheres de faixa etária diferentes, residentes no município de Itapuranga, em Goiás, acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás, campus Itapuranga, no curso de licenciatura plena em Geografia, sendo alunos matriculados no primeiro ano, que são 21 alunos, e no quarto ano, 17 alunos. Então, a gente entrevistou tanto alunos do primeiro quanto do quarto ano. Inicialmente, a gente elaborou um questionário para verificar o entendimento por parte dos entrevistados, alunos do curso de Geografia,
e os participantes puderam respondê-los sem precisar se identificar. Posteriormente, os questionários foram recolhidos e nós fizemos a tabulação desses dados. Bom, chegou-se aos resultados a partir desse questionário, né? E como a educação ambiental não é uma disciplina curricular, porém a mesma é de suma importância na formação do cidadão, o intuito foi verificar se durante o curso de graduação em Geografia, os alunos conseguiriam entender esse conceito de educação ambiental, bem como o papel do cotidiano no trânsito e se a universidade apresenta importância e auxilia no desenvolvimento da educação ambiental, do meio ambiente, da cidadania e também da educação para o trânsito. E aí o nosso questionário ele foi organizado da seguinte forma. Nós primeiro, no questionário a gente perguntou o sexo, o estado civil, perguntamos se o trânsito para ele em condições seguras é um direito dele. Também perguntamos se os usuários das vias terrestres, se é um direito, né, de todos esses cidadãos usar essas vias terrestres. Perguntamos também sobre a questão da emissão dos gases e as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos. Quais são as principais fontes de poluição do ar nas cidades grandes? Quais seriam as atitudes incorretas de um bom motorista? Quais os fatores primordiais para ser possível a vida em sociedade e no trânsito? Qual que é a contribuição do trânsito para a sociedade? E se eles realmente sabiam o conceito de educação ambiental. Então, o nosso questionário, ele se embasou nessas questões. E depois a gente chegou, a partir da tabulação dos dados, nós chegamos a esses gráficos, né? O primeiro gráfico é o questionário foi respondido pelos alunos do primeiro ano do curso de Geografia da UEG. E na questão 3, por exemplo, do gráfico 1, evidenciou-se que 95% dos alunos entrevistados sabem que todos os participantes do trânsito têm direito a um trânsito seguro. Já na questão 4 do gráfico 1, 43% dos alunos reconhecem o CTB, o código, sabendo assim que o pedestre tem sempre o direito e a prioridade de passagem no trânsito nas vias terrestres. E a falta de conhecimento de parte dos alunos do código é demonstrado nos 57%, porque, no caso, ele deu bem maior do que os que conheciam o código. Já na questão 5, do gráfico 1, 90% dos entrevistados têm o conhecimento de que deve fazer a fiscalização, implantação e fiscalização nas cidades e Sistema Nacional de Trânsito, e que isso se configura um direito de todo cidadão. Então, eles percebem, né, 90%, percebe que é um direito de todo cidadão que haja a fiscalização, né, e a implantação também no caso da sinalização de trânsito nas cidades. Já na questão 6, do gráfico 1, 67% dos alunos demonstra conhecimento em relação aos problemas ambientais urbanos e assinalaram a questão correta. Já na questão 10 do gráfico 1, 67% dos alunos assinalaram questões incorretas e 36% a correta. É visível a falta de interesse de alguns alunos e isso, consequentemente, refletiu nos dados. A falta de leitura da questão até o final pode ser apontado como um fator de assinalação incorreta, pois a resposta correta abrangia todas as outras questões. Diferente do primeiro ano, e agora a gente vai falar um pouco sobre o gráfico 2, o questionário respondido pelos alunos do quarto ano do curso de Geografia da UEG, os alunos conseguiram acertar a definição mais adequada para a educação ambiental, para além daquela visão do primeiro ano, da educação ambiental, que trata somente os atributos do meio natural. O primeiro ano conceitua a educação ambiental simplesmente como algo meio físico-natural, né? E cerca de 70% da turma disseram que a educação ambiental não é apenas o aspecto ecológico de uma dada questão ambiental,
mas também se caracteriza por incorporar as dimensões socioeconômicas, políticas, culturais, históricas, entre outras. Esses alunos são alunos do quarto ano, no caso, na questão 11. Esse diagnóstico foi muito importante, pois no final do ano, esses alunos obterão o título de licenciatura em Geografia. Irão trabalhar e desenvolver a educação ambiental na educação formal. E eles terão a noção que a educação ambiental não é simplesmente questões naturais, que tem outras características, né, outras dimensões. Já na questão 3 do gráfico 2, fica claro nessa questão que 89% dos alunos entrevistados sabem que todos os participantes do trânsito têm direito a um trânsito seguro. Então, quase 90%, né, tem a noção que todos nós temos direito a esse trânsito, seja pedestre, ciclista, motorista. Já na questão 7 do gráfico, 94% perceberam que a pergunta estava relacionada à cidade e marcaram a alternativa correta. Já os 6% restante entenderam a pergunta de forma geral em relação ao meio. Né? Então, aqui eu falei de algumas questões que a gente trabalhou durante o questionário que foi feito, né? Falei de algumas que têm maior importância. E sobre o conhecimento em relação ao trânsito, no caso, o Código de Trânsito Brasileiro, Cidadania e Educação Ambiental, percebeu-se com a pesquisa aplicada nesses 2 anos do curso de Geografia da UEG, uma nítida diferença entre as duas turmas, estando o quarto ano com conhecimentos mais assertivos em relação à temática. Pelo questionário aplicado, observou-se que o primeiro ano ainda tem pouco conhecimento do tema e que os anos na universidade irão contribuir para esses assuntos que não devem ser trabalhados somente lá, mas no ensino informal de cada um. Dessa forma, nós chegamos às nossas considerações finais, que a educação no trânsito ainda é muito precária, foi percebido isso durante o trabalho para a sociedade, mas a cada dia vem pegando forma, sendo aperfeiçoada e está sendo trabalhada nas escolas, nas séries iniciais, além dos centros de formação de condutores, né, no caso as autoescolas, chamadas também de autoescolas, no momento da aquisição da CNH, né, da Carteira Nacional, e além dos projetos de universidades e do Departamento Estadual de Trânsito, no caso DETRAN, que busca conscientizar todos de uma forma geral que a temática sobre o trânsito necessita de uma atenção especial. Então, todos com o mesmo intuito produzirão a cidadania desejada, com mais responsabilidade por todos os envolvidos no trânsito, mais educação, conscientização dos deveres e direitos de cada um. Só assim poderá diminuir esse desconhecimento por parte de muitos participantes do trânsito e conscientização que o trânsito precisa de mudanças, tanto por parte do governo como de cidadãos de forma geral. E essas são as nossas referências bibliográficas, as referências que utilizamos durante a confecção do trabalho, né? Muito obrigada a todos e a todas.